Olá, ouvinte, espectador da Sonora, boa noite. Aqui é Jason Prado e hoje estou aqui com Marilena Ribeiro, nossa nova apresentadora, para conversar com Rodrigo Lessa. Rodrigo Lessa é compositor, músico, arranjador e instrumentista. É conhecido como o homem do choro no Brasil, amigo de vários amigos nossos e cuja fama o precede. Então, Rodrigo, é um prazer receber você. Acho que vai ser muito bom poder bater um papo com você sobre choro e sobre outros trabalhos mais modernos, mais interessantes que você está sempre criando e tudo. Eu achei engraçado no seu currículo, é a única pessoa que vem assim, multi-instrumentista. Você toca quantos instrumentos? Pois eu toco violão, toco bandolim, né? Toco guitarra. Eu agora... Cavaquinho? O cavaquinho, não toco, não. Mas agora eu tô estudando piano, mas o piano que eu estou estudando, eu tenho um objetivo de composição, que eu acho que eu quero ter acesso a essa literatura pianística, que eu acho que concentra boa parte da produção da música ocidental. É verdade. Resumido nesse instrumento, né? Então, eu já estou começando a colher frutos desse estudo. Legal, legal. Olha só, Rodrigo, eu queria começar a nossa entrevista falando do choro, tá? Assim, você acha que o choro está passando por alguma modificação? E você tem esse conjunto Nó em Pingo d'Água, que basicamente ele foi criado em 1979, né? Mas você não fazia parte dessa... Bom, esse conjunto basicamente é um conjunto de choro, muito embora toque outras coisas, né? Mas então, aí como é que você vê o Nó em Pingo d'Água nessa nova vertente do choro, nessa mudança, nessa modernização do choro? Bom, eu acho que o Nó em Pingo d'Água ele tem uma importância, ele é importante nesse processo que aconteceu, mas hoje nós não somos mais a jovem guarda. Hoje a gente já está começando a virar a velha guarda. Né? Média guarda, média. O tempo anda, né? O tempo anda, né? Mas, assim, eu acho que é interessante situar no tempo, quer dizer, o Nó em Pingo d'Água ele surge no final dos anos 70, e vamos dizer assim, início dos anos 80, e na verdade, não foi só o Nó em Pingo d'Água que aparece ali, apareceram uma opção de grupos naquela ocasião, os Carioquinhas, o Galo Preto, a Cata Carioca... Enfim, tinha uma onda grande de jovens que estavam interessados em resgatar essa música instrumental, que é a música instrumental nacional que começa no final do século XIX. Então, ela já tinha mais ou menos um século de existência e continuava. Mas o choro tinha tomado uma cacetada muito grande, por ocasião do êxito, não do êxito, mas do sucesso, do momento em que a bossa nova se torna uma moda e que ela passa a ser muito amada. Porque eu acho que o Jacó do bandolim, de alguma maneira, foi um gênio, era um cara ultra inovador, mas ele era um cara que tinha um estilo meio de confronto, né? Ele se afirmava muitas vezes em oposição. E ele andou falando mal dos compositores da bossa nova, falou bem de outros, mas falou de uma maneira muito contundente. E acaba que o estilo da bossa nova, que acabou sendo uma coisa hegemônica,
entre os jovens músicos que se formavam, ele negava praticamente tudo que vinha do regional. Mas, veja bem, o violão do João Gilberto não tem baixo, você não ouve o baixo. Né? O conjunto do João Gilberto não tem pandeiro. O conjunto do João Gilberto não tem cavaquinho. Os acordes que o João Gilberto usava não eram os acordes que se tocava nos conjuntos de choro, que eram acordes assim, mais com sétima, não tinha tanta dissonância. Né? Então, o próprio conjunto da bossa nova, que era baixo, bateria, violão e piano, ele praticamente incorporava apenas um instrumento do regional, e o instrumento que ele incorporava, ele transformava o jeito de tocar, que, de certa forma, desqualificava e transformava o jeito antigo em uma coisa cafona, uma coisa ultrapassada, uma coisa velha guarda, uma coisa velha. Datado, né? Datada. Então, o que acontece? Esse estilo que começa no final do século XIX, né, e que vai até os anos 60, de certa forma progredindo e sendo incorporado e não sendo questionado, na bossa nova ele sofre um questionamento grande ali. E ele foi meio jogado de lado, quer dizer, ele era o conjunto que acompanhava os cantores, né? Um cantor ia cantar um regional, ou chama orquestra, ou chama um regional, né? E depois era baixo e piano, mudou. Isso também implicou em desemprego, né? Em falta de trabalho para os músicos de choro, tá entendendo? Então, a gente aparece nesse gap, tá entendendo? Nesse gap. Um ressurgimento a morte de uma geração, a interrupção da continuação da geração que sucedia o Jacó, né? E aí ficam-se ali, vamos colocar 1969, então ficam meio quase que 10 anos assim, meio que... E aí vem a minha geração. O que a minha geração vem fazer no início? Ela vem aprender o que os velhos faziam, né? Porque não era fácil, tinha que aprender um repertório grande, tinha que pesquisar, comprar os discos na época. Mas qual foi a motivação disso? Eu acho que tinha um amor pela música brasileira, nacionalismo, né? O amor pelo jeito brasileiro, pela música instrumental. Você está falando aí do final dos anos 70? Eu acho que tinha uma dominância muito grande, né? A própria bossa nova já tinha descambado, já tinha saído. Mas tinha jazz também, né? Mas a bossa nova tinha saído de cena. Mas aí é que foi a ruptura. A ruptura era essa. Depois da bossa nova, a música instrumental ia para fazer samba jazz. Sim. E esses caras, eles não davam a menor bola para o choro. Eles queriam ouvir os americanos. O brasileiro começava com Tom Jobim. A música brasileira começava com Tom Jobim. É verdade. Tom Jobim não tinha música brasileira. Ele estava fundando ali a música brasileira. O compositor que eles tocavam, basicamente, era o Tom Jobim, Ari Barroso, mas basicamente era Jobim e o repertório da bossa nova. Eles não pegavam aquele repertório como não pegavam, por exemplo, o repertório que o João Gilberto pegava. Entende? Então, assim, o jovem saxofonista nos anos 50, ele queria tocar Pixinguinha, entende? Ele ia tocar Garoto, ele ia tocar Jacó, ele ia tocar os sambistas da época. O jovem saxofonista dos anos 60, ele tocava Jobim, ou tocava standard jazz do Real Book. Então, mudou. Entende? O negócio mudou, tá entendendo? Então, a gente vem fazer esse resgate da música instrumental, que era a música instrumental que deu, de certa forma, que fundou a música brasileira, né? Que fundou a música brasileira. São os alicerces. E é uma música que se manteve viva, né? Então, nessa primeira fase, respondendo a tua pergunta, Maria Helena, houve uma fase que era uma fase de assimilação. Mas a gente também não ia ficar copiando eternamente o que tinha sido feito. Não é esse o sentido de um artista. Então, o objetivo do Nó em Pingo d'Água era incorporar
novas influências, Uma nova linguagem, né? Misturar o choro para renovar o choro, porque só renovando é que ele se mantém vivo. Né? Entendi. O tema da rainha da Inglaterra, mudar para ficar. Se quiser ficar, você tem que mudar. Se você não mudar, você morre, tá? Vira folclore. Qual foi a formação do Nó em Pingo d'Água? Sempre foi a mesma? Não, então justamente, quando eu entrei no grupo, o grupo tinha uma formação que era o regional clássico, né? Com o violão de 7 cordas, um violão de 6 cordas, o pandeiro, o cavaquinho, o bandolim e o Mário tocando sax e flauta. Mas aí isso foi até uma coisa que eu defendi, essa mudança, que quando a gente grava o Receita de Samba, que eu acho que foi um disco muito importante, que a gente dedicou toda a obra do Jacó do Bandolim, eu propus uma mudança na instrumentação, que é a instrumentação que se manteve até hoje no Nó em Pingo d'Água, que foi tirar os 7 cordas e tirar o cavaquinho, colocar o contrabaixo. Então, na verdade, o que o Nó em Pingo d'Água ele joga? O violão não fica com aquela função de ficar fazendo baixaria, né? O Nó em Pingo d'Água não tem aqueles 7 cordas ativo como no regional, né? O violonista ele toca uma harmonia mais sofisticada, quer dizer, ele incorpora a bossa nova dentro do choro, né? E quando precisa do centro do cavaquinho, eu faço do bandolim. Então eu ping-pong entre ser solista e também participar da base. Então essa que foi a nova formação do Nó em Pingo d'Água, que se mantém até hoje, né? E vocês têm alguma influência do jazz, não, né? Com certeza, com certeza. Nesse disco, a gente trabalhou muita coisa de improvisação, usamos muita improvisação durante muito tempo, a gente trabalhou muito, dava solo, dava improviso, com certeza. Da MPB, da Bossa Nova. Assim, eu acho que o Nó em Pingo... Veja bem, o choro, a música brasileira, ela sempre foi permeável a influências externas. Começa assim, até eu vou até citar uma frase do Tom Jobim, que atacavam ele de americanizado, né? E ele dizia assim, vem cá, pô, por que o Nazaré, que é tão endeusado por vocês, pode ter sido influenciado pelo Chopin e eu não posso ter influências diferentes? Nos 8 batutas do Pixinguinha Jazz Band. É isso, a música brasileira sempre foi influenciada pela música americana, pela música latina, pela antropofagia. Nós somos antropofágicos, assim. A gente transforma em brasileiro qualquer coisa que vier para cá. E agora você me diz, o que é Sambantologia, esse álbum seu? Pois é. Esse nome é uma antologia do samba, seria? E tem o Banto no meio, né? E tem o Bantu no meio, né? Que são os negros que vieram lá de Angola, do Congo, que na verdade é o grupo étnico, linguístico, africano mais importante da colonização brasileira, porque eles chegaram do Rio Grande do Sul até o inteiro tem a presença dos Bantu. Até o Pará, né? Até o Pará, exatamente. Mas a ideia desse trabalho é o seguinte: eu recebi um convite para fazer um show na Tailândia e na ocasião a contratante ela pediu para eu incluir os clássicos da música brasileira, músicas bem conhecidas e tudo. E eu botei umas 4 músicas lá, e nesses arranjos eu trabalhei uma ideia que o Tom Jobim usou muito, né? Que é a ideia da remelodização. Né? O que é isso? O que é isso? É você pegar, dentro da harmonia da música,
você criar uma nova melodia. Quer dizer, na verdade, isso não é um improviso, é uma composição, é uma nova melodia que é criada dentro da estrutura da música. Então, o Jobim fez para o samba de uma nota só, fez isso, uma opção de músicas. Eu acho que foi o que o Marcos Nimirichter contou ontem, que ele fez com Garçom, né? A mesma coisa, pegou Garçom, aquela música chamada Brega, e ele botou em outra linguagem, ele fez outro arranjo, ficou espetacular, parecia um jazz, muito legal. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Na verdade, então, assim, eu fiz isso e aí eu vi, assim, quando eu tinha que escolher umas músicas conhecidas, mas que ficassem boas para o instrumental. Portanto, elas tinham que ter material musical interessante, né? Isso para o seu show lá na Tailândia, que era o que onde você Isso. estava. Aí, quando eu voltei, acabou que o Celcinho, o pandeirista do Nó, viajou comigo. E quando eu voltei, eu até falei assim, pô, isso aí ficava um projeto bacana para o Nó, né? O que você acha? Ele achou legal. E acabou que eu fiz a direção musical desse trabalho, escolhi as músicas, fiz os arranjos todos. E aí é onde só tem sucesso, né? Porque Pelo Telefone, Samba da Minha Terra. Tá aqui, ó, mostrar aqui a capa. Samba de uma nota Olha aqui. Pelo Telefone, Se Você Jurar, Samba da Minha Terra, Último Desejo, essa música é linda. Conversa de Botequim, Copacabana, Samba de uma Nota Só, Nanã, Morro Não Tem Vez. O Morro Não Tem Vez. Que espetáculo, hein? Aí o critério também para a escolha, olha, eu contei com a ajuda de umas pessoas muito legais, assim. O Carlos Didier, o Caola, que foi um dos biógrafos do Noel Rosa. Eu conversei muito com ele. Conversei com o Sérgio Cabral, pai, também, bastante. Eu gosto muito de Sérgio Cabral. Eu acho ele uma pessoa adorável. Eu queria que ele fosse meu avô. Uma vez eu falei isso para Magali. Assim, como eu queria que você fosse meu avô. Aí a Magali falou assim, ô Sérgio, isso é uma homenagem que alguém te fez. Sou muito querida ele, adoro ele. E aí que a ideia era porque o samba tem muitos subgêneros, né? Você tem o samba machixe, tem o samba de break, tem o samba canção, tem o samba choro. Aí eu fui pegando um samba icônico de cada desse subestilo que atendesse ao critério de ser bom para ser tocado instrumentalmente. Legal. Assim, o que deu a cara dos arranjos e a unidade nos arranjos foi esse trabalho de remelodização, de criar novo material melódico para as composições do disco. Que bom, que lindo trabalho. Lindo trabalho. E você chegou a ganhar prêmio, chegou a tocar fora? Não, esse trabalho a gente fez alguns shows. A gente fez show em São Paulo, fizemos aqui no BNDES, fizemos na Casa do Choro. Gostaria de ter feito mais shows do que fizemos. Vamos passar para o Pagode Jazz Sardinhas Clube. Quem, Paulo? Primeira coisa que eu tenho curiosidade de saber, quem inventou esse nome? Esse danado desse nome. Esse nome fui eu que inventei. Porque esse é um nome danado da gente se lembrar. Porque, na verdade, assim, eu tinha um parceiro na música, o Eduardo Neves, saxofonista e flautista. A gente, quando começa a tocar junto, a gente ia muito para pagode, muito para roda de choro, roda de samba e tudo. E a gente já estava muito interessado em tocar choro de uma maneira diferente, uma maneira improvisada, né? Bom, então isso aí é uma coisa que a gente fez muita farra, indo nessas rodas, tocando, né? E uma vez o Nó foi tocar no Beco das Sardinhas, lá em Santa Rita, né? E eu fiquei encantado com aquele lugar, não conhecia, todos os restaurantes, né? Tem nome de sardinha, tem um nome maravilhoso, o Rei dos Frangos Marítimos.
A gente começou a fazer essa música. Quando a gente terminou de fazer a música Pagode Jazz Sardinhas Clube, eu sugeri para ele esse nome porque eu achei que a gente tinha que fazer um show lá. O Pagode Jazz já é, como eu te falei, que era uma coisa que tinha a ver com as farras que a gente ia, né? Que a gente improvisava nas rodas de samba, roda de choro e tudo. E a Sardinha entra homenagem a esse lugar e essa nossa herança portuguesa, né? E o apóstrofe S Club era para a gente se globalizar. Essa é ótima. Perfeito, perfeito. Perfeito, é. Aí eu vou contar uma história maravilhosa. O grupo nem existia, cara. Eu estava tão empolgado. Eu liguei para a Tita, que trabalhava na Rio Arte. Falei, Tita, eu estou com um grupo maravilhoso. O grupo é assim, assado. Papapá. O grupo não existia. Não existia, só existia a música, né? O grupo é assim, assim, assado, não sei o quê, pererê, parará. E a gente vai tocar desse jeito, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Falei, nossa, Rodrigo, que máximo, que legal. Eu falei, então, você me arruma uma data para a gente fazer um show? Sem o grupo. Sem o grupo. Ela deu uma data para a gente no Espaço Cultural Sérgio Porto. Aí eu falei, pô, Edu, ó, eu já tenho a data. Aí eu falei, mas como é que a gente vai fazer isso? Aí eu falei, ó, Edu, você chama o baixista e o baterista. Eu estava, na ocasião, fazendo uns arranjos para o Ginga e estava gravando lá no disco do Ginga, eu estava indo lá. Então, eu tinha conhecido o Lula Galvão e tinha conhecido os Guleba. Então, eu sugeri, o que você acha da gente chamar o Lula e os Guleba? O Edu, acho ótimo. Aí o Edu chamou o Xande Figueiredo e o Edson. E eu liguei para o Rildo Hora, eu falei, Rildo, a gente está precisando de um trombonista. Quem que você indica? Ele falou, Roberto Marques. Aí o grupo estava formado. Aí a gente faz um ensaio, né? Um ensaio. Eu e Edu, a gente montou lá o repertório. No dia do show, estava lotada a casa. Olha, um negócio assim inacreditável. Estava lotado a casa. Todos os músicos do Rio indo lá assistir. Eu me lembro, até a Leila Pinheiro foi assistir. O show foi uma alegria, um sucesso. A gente saiu de lá dizendo assim, vamos marcar uma reunião para gravar esse disco. Assim. E vem cá, e aí a formação era... Era baixo, bateria, violão, bandolim, sax, trombone e percussão. 7. Nossa, mas que coragem. Mas aí vocês fizeram, continua até hoje? Não, eu acho que agora o grupo tá numa hibernação tão longa que eu não sei se ele se reergue. Mas aí o que acontece? Aí a gente vai gravar o disco, né? Quando o disco sai, o disco não estava em nenhuma loja, mas em 6 meses ele estava no mundo inteiro. A gente recebia cartas, assim, por exemplo, daquele guitarrista de jazz, o Philip Catherine, dizendo que tinha ouvido o disco, o guitarrista do Wayne Shorter, cartas do Japão. Cara, que época foi isso? Porque as pessoas gostavam tanto do disco, compravam vários e iam mandando. E que época foi isso, Rodrigo? Isso foi em 1997. Cara, não tinha internet, não tinha nada, né? Não tinha internet, não tinha nada. Que doideira. Imagina. Agora, o disco tinha uma proposta assim, muito assim. A gente tinha um negócio de resgatar o humor na música instrumental. Era uma coisa assim, eu digo assim, que era um trabalho instrumental tropicalista carioca. Entende? Era um tropicalista instrumental carioca, sabe? Porque tinha uma irreverência. A gente tocava também coisa assim meio brega, tocava choro, misturava com jazz, com Cabe funk. tudo, né? Cabia tudo, exatamente, cabia tudo. Tá na plataforma hoje em dia? Tá. A gente gravou então discos. Ganhou prêmio, viajou para França, fez uma carreira. Vocês ganharam prêmio Conta pra gente a carreira. Conta pra gente. Olha, ganharam prêmio Tim, prêmio Sharp. Foi muito legal. Eu acho que eu vi vocês tocando
Copacabana Palace, pode ser? Sim, no Festival de Jazz Savassi, né? E aí vocês fizeram um disco, um CD, eu acho que um álbum com músicas cubanas, africanas, esse trabalho, esse é um trabalho solo meu, das Ilhas Mestiças. É. O trabalho isso aí, a história é a seguinte, assim, eu fiz uma música que chama-se Ralacoxa. E eu tocava muito tempo, eu toquei muitos anos lá na Modern Sound, toquei uns 4 anos, toda quarta-feira. E aí o Jovi, aí o Paulo Moura começa a ir lá, né? Porque o Paulo Moura, aliás, eu quero fazer uma reverência e uma homenagem, assim, porque eu acho que o trabalho do Pagode Jazz Sardinhas Clube, e também, por que não dizer também do Nó em Pingo d'Água, tem muito como referência o Paulo Moura, o espírito do Paulo Moura de renovação, de mestiçagem, né, de incorporação de novas linguagens, né, do artista, né, a visão do mundo musical do Paulo Moura, eu acho que ela foi muito marcante. Eu me sinto um discípulo dele, assim, um seguidor da maneira dele de enxergar as coisas e de se posicionar perante a música, né? Então, eu acho assim que o trabalho do Nó e do Pagode Jazz são continuações dessa filosofia estética, dessa visão do Paulo, né? E eu acho que tinha humor também, né? O humor do Paulo Moura, não é? Tem humor. É impressionante. E tem um grupo que por acaso eu produzi, tive a sorte de produzir, que chama Sexteto Sucupira, que é um grupo instrumental maravilhoso, que eu acho também é a continuação disso, é o grupo que está levando essa ideia para frente com consistência. Bom, mas então eu estava lá na Modern Sound tocando, e o Paulo Moura começa a ir lá, né? Bom, eu ganhei meu diploma, né? Só que ele ia toda quarta-feira. Ele chegava lá, ficava 2 horas me vendo tocar. Eu disse, pô, bicho, eu não preciso mais nada na vida, né? Para mim, assim, eu tinha... Não era só me vendo tocar, ele via um grupo tocando, mas o fato dele me ver... E ele estava indo lá porque ele queria escolher uma música minha para gravar no disco dele. E aí eu levo ele lá em casa, né? Aí a gente senta em frente ao computador, abre as partituras, né? Ó, Paulo, eu fiz essa música para você. Aí ele falou, perguntei, gostou? Gostei. Quero ouvir mais. Ou seja, não gostou, né? Aí ia mostrando, mostrei. A gente conversava, a gente ficou convivendo, ele ia lá em casa, a gente saía para comer bolinho de bacalhau, ficamos amigos e tudo. Toquei com ele também em shows e tudo. Isso é típico do Paulo Moura, cara. A cara do Paulo Moura. No último dia, antes dele entrar no estúdio, ele não tinha escolhido nenhuma música, né? Ele se levanta para o banheiro, eu estava indo ao banheiro, ele perguntou, e essa música aí? De quem é? Eu falei, é minha. É esta que eu vou gravar. É que... No repertório, uma coisa afro-cubana, não sei o que, é esta que eu vou. Você poderia ir no estúdio amanhã para gravar? Eu falei, sim, posso. Ah, que legal. E pronto. E ele gravou a música. E aí, eu estava aplicando, ia ter um patrocínio da Petrobras, era o programa da Petrobras de patrocínio para gravar disco e tudo mais. E eu trabalhei semanas com um produtor para tentar colocar o pagode jazz. Conseguir isso. Então, ele preparou material, textos, áudios, não sei o quê. Está um brinco a proposta, né? E a gente conseguiu mandar a proposta assim 3 horas antes do fim do prazo, né? Um dia antes. Ele falou, vem cá, você não quer mandar uma tua, não? Eu falei, pô, não tinha pensado, não. Pô, manda aí, cara.
pô, eu podia pegar uma coisa em cima do Rala Coxa e tentar usar essa música como um núcleo expansor, sabe? Para fazer um diálogo entre a música do Cabo Verde, Cuba, com a música brasileira. Tá aí, boa ideia, ele falou. Falei, tá. Aí eu peguei a música que o Paulo tinha gravado, peguei uma outra música que até o Pagode Jazz tinha gravado, que era meio cubana, peguei uma outra música que alguém tinha gravado, escrevi um textinho. Pô, ganhei o patrocínio, tá entendendo? Nossa. Que coisa boa! Aí, mas eu ganhei, eu disse, meu Deus do céu! E eu estava há anos, assim, porque eu me formei em economia, passei para o mestrado da Unicamp, aquela dúvida, vou fazer economia, fazer música, fazer economia, fazer música. Quando eu passei para a Unicamp, eu disse assim, eu vou ficar um ano tocando para ver qual é a da música para mim. E fui para a Europa num navio transatlântico com um quarteto, Camisa Amarela. E lá, quando eu chego em Lisboa, eu estava pegando aquele refluxo do fim da Revolução dos Escravos e todos os países africanos, lusófonos, estavam chegando em massa para Lisboa. Então tinha muita música angolana, música do Cabo Verde e tudo mais. E eu já comecei a ouvir aquilo e gostar, né? E aí, desde então, eu fiquei sempre ouvindo isso. E alguém me dava... Todo mundo que sabia que gostava me dava uma música e tudo. E eu fui aprendendo, eu fui começando a conhecer tudo. Até que eu fiz o Rala Coxa, que saiu assim meio natural. Até numa passagem de Som do Nó. Porra, cara, mas quando eu ganhei aquele patrocínio, eu disse, agora não é uma brincadeira, agora é sério. Aí o Eduardinho até chegou e falou para mim, Rodrigo, quer saber do que mais? Vai para o Cabo Verde, se encharca da música de lá. Aí eu li pra caramba, eu li Pierre Verger, li Alberto Costa Silva, li esses africanistas todos. Porra, juntei música do Cabo Verde, ouvi música pra caramba, cubana, angolana e tudo, para tentar estabelecer como é que eu ia fazer esse trabalho, como é que eu ia montar esse disco. Acabei fazendo das Ilhas Mestiças, que é um disco que eu tenho muito orgulho, que eu gosto. E aí a gente vai dar um salto agora para mostrar você sambista, você é um sambista. Como é que foi essa passagem? Ou você sempre, no fundo, foi um sambista? Eu acho que eu sempre fui assim. Tem gente que diz, não, eu não posso ser um sambista, porque os sambistas foram cartola, foram... Bom, mas agora você caiu, você mergulhou, né? Sempre. Foi uma paixão, Nelson Cavaquinho. Manu da Cuíca, e agora não tem para ninguém, né? A Manu é filha do Ricardo, né, que é amigo de vocês, também meu amigo. Antes de conhecer a Manu, assim, o Ricardo é grande amigo da minha irmã, né? Eu conheci ele através da minha irmã. E depois ele acabou se tornando meu amigo também, né? Um grande amigo, uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa adorável, finíssima, educadíssima, agradabilíssima, justíssima. Uma das pessoas de mais agradável convívio, um diplomata, né? Que eu conheci na vida, né? Ele tinha a arte do bom convívio. Misturava o conhecimento com a delicadeza, com o romantismo, com a educação, com a generosidade. É a pessoa que tinha mais qualidades, né? Ele era uma pessoa adorável. E aí, olha só, como é que chega? Aí eu ia lá nas festas que você falou, lá na Raul Pompeia, fui diversas vezes. Cheguei até uma vez a tocar com a Manu, mas não falei com ela. Ele falou, Manu, minha filha, toca pandeiro, não sei o quê. E um dia ela me procura no Orkut, Manuela Oiticica, e dizendo que ela tinha feito um blog para fazer canções e que se eu pudesse passar lá para ver. Aí quando eu fui lá, eu vi essa menina é craque, né? Isso é claro que eu vou ser parceiro, né? E eu sou bobo. Aí eu me perguntei, vem cá, Manu, você tem algum parentesco com o Ricardo Oiticica? Ele é meu pai. Isso. E aí foi a sopa isso. no mel. E aí, aqui, queria mostrar aqui como é que foi a ideia da Roeira. Pois é, então, aí
A primeira música que a gente fez está no Rueira, chama-se Meio a Meio, que, aliás, agora é uma música que está sendo usada nessa campanha da visibilidade lésbica, que está sendo feito, inclusive, um concurso de quem fizer o melhor clipe para essa canção agora na quarentena. Então, está tendo, inclusive... A Zélia Duncan ela fez o dueto com a Marina Iris no disco, né? E então, que é uma canção de amor, são duas mulheres. Meio a meio, né? Meio a meio. Exatamente. E essa foi a primeira música que a gente fez, né? E a gente foi fazendo outras, acabou que a gente fez até um musical que recebeu os textos da Fátima Valença, que se apresentou lá no Casarão Ameno Rezedá, chamava Avenida Réveillon. E depois, a Marina Iris é uma amiga, assim, tipo arroz e feijão, assim, com a Manu, porque elas são colegas de faculdade, e colegas de futebol, e colega de tudo, elas são colegas em tudo. A minha, sabe aquela unha e carne, inseparável? E todo lugar que eu ia, a Marina estava. Que eu encontrava a Manu, a Marina estava. Aí a roda de samba estava sempre a Marina e tudo. Aí a Marina foi até assistir, e um dia eu fui assistir o show que eles fizeram um show belíssimo com o Lúcio Sanfilippo, aquele pessoal do Bip Bip também, que era cantando as canções do Paulo Vanzolini. Muito bonito o show. A Marina e o Lúcio cantando, a Manu na percussão, acho que o Pratinho, o Menino Sete Cordas, o Maurício Massunaga, enfim, aquela turma lá do Bip Bip, né? Eu vi a Marina cantando e disse, cara, essa aí é outra também, que é craque, essa aí ela vai longe. Ela é muito craque, né? Ela não vai voar abaixo, não é? Ou de águia. É maravilhosa. Aí eu cheguei e falei, Manu, você que é tão amiga da Marina, pergunta se ela não fica a fim de gravar um disco com as nossas músicas. Aí a Marina topou. Aí a gente foi, nós três, discutindo, elaborando juntos o projeto, e daí saiu o Rueira, né? Legal. É um disco bem, assim, com uma pegada bem esquerdista, né? Assim, de protesto, né? Aí tem um texto do Aldir Blanc lá, tem um texto do Leandro Braga, da Áurea Martins. Enfim, é um disco assim que fez um caminho bacana, assim. Legal. Muita gente andou bastante aí, já tem mais. E aí hoje, você está mais voltado para as composições ou você ainda participa desses grupos? Eu estou mais voltado para as composições, sabe? Eu acho que a composição, arranjo, é o que eu estou querendo mergulhar. Eu estou com muita música boa que eu não terminei e que se eu não sentar, se eu não ficar 2, 3 meses batendo cabeça, eu não termino, entende? Elas não são piores, também não são melhores, mas tem música que você começa aqui e termina ali. Mas tem música, você tem que ficar olhando, você tem que jogar para cá, trocar de lugar, repensar, vestir, tocar. É uma arquitetura mesmo, sabe? É como a literatura, né? Você também, para escrever um conto, aquele conto fica rodando, você nunca fica satisfeita, você vai, volta, muda as palavras, muda a estrutura do texto, né? Pois é, a forma, né? Tem uma hora que tem que pôr um ponto, né? Dizer assim, acabou. O pessoal diz que as obras das casas terminam quando as pessoas cansam da obra. Eu estou cansado de fazer obra, ficou pronto. Também quando o dinheiro acaba também, né? Tem. Agora, a música, eu acho que ela termina quando ela me diz que termina. Ela diz, eu estou pronta. Eu estou sempre perguntando para ela. Porque eu acho que o ato de compor, ele tem duas energias, pelo menos para mim. Ele tem a energia yang e a energia yin. A energia yang é aquele momento assim que você, pum, que a ideia vem, né? É o falo, tá entendendo?
é a penetração, é o sair, tá entendendo? Uhum. Depois vem a energia yin, que é o acolhimento, que é você olhar para aquilo e perguntar quem é ele, o que ele quer, para onde ele quer ir. O João Ubaldo deu uma entrevista que eu adorei, que ele falou que naquele livro dele, Viva o Povo Brasileiro, tinha um personagem que ele tentou matar o personagem mais 5 vezes. Não conseguiu. O cara resistia. Não morria. Ele tinha caneta, ele tinha faca, ele tinha tudo. Mas ele respeitava. Não era ele que escrevia a história. Tem uma hora que a história se escreve. É verdade. Própria. E ele tem que perguntar e decifrar qual história a história quer contar. Eu acho que esse é o lance, sabe? E é esse ato de perguntar e descobrir a identidade da obra de arte, depois que ela está feita, qual é a alma dela, qual é a essência dela, às vezes leva tempo. Passa a ser um corpo vivo. Ela passa a ter uma ordem, ela tem uma ordem interna, ela tem uma regulação própria. Ela já não é mais sua. Entende? Agora você tem um facilitador. Você é o veículo, né? É um construtor. Hã? Você é o veículo, né? Eu acho isso. O autor. Mas tem uma coisa, Rodrigo, tem que pôr um ponto, porque senão você não termina nunca, né? A literatura, pelo menos, é assim, né? Toda vez que você relê, você fala assim, agora está pronto. Aí para alguém, quando você vai reler, fala assim, não, peraí que eu quero mexer aqui nesse negócio aqui. Então tem que não olha mais, porque senão não para. Vocês viram esse filme Minha Obra-Prima agora? Vai ser fabuloso. Eu ainda não vi, não. Já me falaram 2 vezes. Eu não vi, não. Aí tem uma cena lá chocante, né? Que o cara está com o Marchand e ele faz uma obra por encomenda, o artista na miséria, o Marchand, a vida dele. Aí era só fazer, aprovar, os caras não entendiam nada, era botar o dinheiro do bolso, ninguém ia olhar para aquilo, tá? Não tinha nada. Aí o Marchand, olha, tá pronto, tá lindo. Assim, não, eu quero dar só uns retoques. Não dá retoque. Não, eu quero só dar uns retoquezinhos, mas coisa boba, com a mão e tudo. Você sabe como é, né? Ele vai embora. Pô, no dia da inauguração, quando abre. É outra coisa. Rodrigo, olha aqui, a gente já estamos nos aproximando do final e queria saber se você queria contar mais alguma coisa interessante. Eu queria falar do meu último trabalho, o Palavra Lasa, que é um trabalho que tem a ver com literatura, tem a ver com audiovisual, que eu extraí. O Jason até falou, né, no início da entrevista. Pois é um trabalho que está indo muito bem aí nas mídias digitais, está tendo uma escuta muito grande, graças a Deus. Fala um pouquinho dele. Pois é um trabalho que eu fiquei 7 anos fazendo. Teve arranjo que eu reescrevi 37 vezes. É um álbum, né? É um álbum. Período que eu estava tomando conta do Casarão Ameno Rezedá, e de forma eu me afastei da carreira, diminuí muito, também a situação para a música piorou, mas a minha ligação foi ficar, de certa forma, burilando, esse burilar eterno, que isso aconteceu nele, né? Até quando o trabalho ficou pronto, engraçado, eu estava com umas músicas muito grandes, eu cortei elas e transformei elas em 2 músicas, né? Mas eu fiquei muito satisfeito. É um trabalho orquestral, é a realização de um sonho. A Cristina Braga toca, desde peça para harpa solo, até umas peças que têm uma pegada quase sinfônica, mas também tem quarteto de jazz, enfim, tem um trio básico, que é o Antônio Guerra no piano, o Xande Figueiredo na bateria e o Guto Virte no baixo, que tocam todas as músicas comigo, naturalmente, né? E eu fui fazendo enchimentos, né? Então, as músicas partem de contos da literatura que viraram
audiovisual e que depois eu pego e transformo essa música em música pura. Eu que espetáculo! novas coisas, eu transformo E é a todo música. Machado de Assis? É tudo Machado? Todos os contos de Machado? Não. Muitas do saíram de contos do Machado. Muitas saíram dos contos de Machado. E ele, como é que ele está? Ele está nas mídias, está na mídia. Está no Spotify, está em todo. Foi muito gostoso o nosso papo, acho que foi maravilhoso, acho que os ouvintes devem ter gostado muito, foi muito agradável, queria te agradecer, você ter recebido tão bem esse convite, ter aceito esse convite, e em breve nós faremos a sua estreia com essa entrevista. Vamos te chamar. Você sabe que eu te adoro, muito obrigado pelo convite. Jason, muito obrigado também. Obrigado a você, querido. Muito obrigado por junto aí. Se precisar, conversar. Tchau, amigo. Obrigado, tchau. Aproveite.
sonora para quem curte música e seus bastidores.